Quero saudar meus queridos e amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. E a gente começa realmente esse vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cortando toda a malícia do inimigo, glória a Deus. Bendito seja Jesus, né? E assim a gente realmente confiante no Senhor, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor Jesus de pregar o meu evangelho a toda criatura. Aqueles que crê será salvo, os que não crê já estão condenados, é para Deus que diz. E quando ele fala que está condenado, não é porque você ainda não é evangélico, é aqueles que não crê. Para Deus deixa claro, os que não crê, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Então, obrigado ouvinte da palavra de Deus e meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Estou aqui de volta para gravar mais um vídeo para a honra e glória de Deus, para a nossa meditação. Como eu sempre digo aqui nos vídeos, que levando realmente a mensagem de Cristo Jesus para o lugar que eu não posso ir, não tenho condições, não conheço, e através realmente do meio de comunicação, Deus tem dado não só a mim, como a todos os servos e servas de Deus, levar a mensagem de Cristo Jesus ao mundo inteiro, né? Glorificado seja o nome do Senhor. E apregando realmente a verdade, glória a Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo quer que a gente pregue a verdade, e a verdade é a sua palavra, a verdade é Ele é o verdadeiro, nós somos fracos, falhos diante dele, mas também Ele nos diz que sejamos imitadores deles, né? O Senhor quer também que a gente esteja na verdade, que é Ele. Então vamos aprender com a palavra de Deus. E hoje aqui Deus me dá realmente aqui de falar numa passagem bíblica que ela é muito perguntada às outras pessoas que não são evangélicas, perguntam, até pessoas que são evangélicas também perguntam, e muitos vivem em dúvida, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E a gente realmente que está na palavra, procura realmente meditar na palavra de Deus, a gente explica direitinho pelo aquilo que a Bíblia nos diz, nos mostra. Porque são muitos pregadores, pastores, que realmente pregam realmente a palavra de Deus e ali se aproveita da palavra para ter meios lucrativos, para ter um meio assim de querer realmente ter ganhos, né? E as pessoas dentro da igreja ficam também sem conhecer a verdade. E o Senhor quer que a gente conheça a verdade. Então por isso que a evangelização, na verdade, ela aborrece a muitos, né? O Evangelho de Cristo Jesus, né? Ele aborrece a muitos. Por que aborrece? É porque é ruim? É porque é mal? Não. Porque aqueles que não estão na verdade não quer aceitar a verdade, né? A prega realmente por suas contas próprias, por sua própria imaginação, porque tem estudo, porque fez realmente cursos bíblicos. Então não mostra a verdade direito. Mas aquele que está em Cristo Jesus, os que estão realmente servindo ao Senhor em espírito e verdade, né? Eles mostram a verdade, dá explicação pela palavra de Deus. Amém, meu irmão, minha irmã? Que Deus abençoe, glorificar o Senhor Jesus. Vamos aqui ao livro de Malaquias, porque esse canal aqui é para evangelizar. Também se Deus me der para cantar, louvar, eu louvo ao Senhor, que tudo é para a honra e a glória dele, né? Bendito seja o nome de Jesus. Mas vou aqui realmente com a pregação, pregando aqui no livro de Malaquias. Malaquias, que é realmente o último livro do Antigo Testamento. E nós sabemos que realmente o Antigo Testamento, ele se torna uma sombra para o Novo Testamento. Ele vem trazendo de lá para cá, para o Novo Testamento. O que quer dizer? Vindo realmente a leis que Deus deu a Moisés e vem trazendo para a nova aliança que é Cristo Jesus. Porque o Novo Testamento, que é um livro da lei, ele chega até João Batista, né? De João Batista para frente, que já é o caminho da vinda de Cristo Jesus quando ele veio. Então o Novo Testamento é a nova aliança. Então muitas coisas o próprio Deus ele tirou, ele resumiu, né? Amém? E muita gente realmente vive ainda realmente na lei de Moisés, na lei dos levitas,
e ensinam também, né? Glória a Deus. Então nós temos o livro do Antigo Testamento para a gente saber os acontecimentos, como foi, como era a lei que Deus deu a Moisés, como acontecia, né, com os desobedientes, como hoje também acontece também, com os desobedientes hoje também. E ele vem nos mostrando, né, como é que é. Então quando chega realmente na nova aliança, Cristo Jesus, então nós vemos que tem uma grande modificação, né? O qual realmente a Bíblia nos diz que nós somos salvos pela graça e a fé, e não mais pela lei, né? E não pela lei. Amém? Vamos aqui em Malaquias. Eu vou evangelizar e mostrar para vocês. São muitas pessoas que elas mostram também essa verdade. Outras já aprenderam, outras realmente ainda ficam em dúvida, outras continuam, né? Aqui, muitas religiões por aí, elas se aproveitam, muitos pastores por aí que se aproveitam de algum versículo da Bíblia, né? E confundem a mente de muitas pessoas das religiões. Aqui em Malaquias é uma passagem bíblica. Se você ler ela do primeiro versículo até o final e meditar, você vai entender. Mas aqui realmente eu quero começar do versículo 7. Malaquias capítulo 3, versículo 7. Né? Glorificado seja o nome de Jesus. Então nos diz assim, do versículo 7 em diante, nos diz assim: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. E como não? E é verdade. A gente não devemos roubar o Senhor, né? E nem duvidar da sua providência e justiça. A gente não pode duvidar do Senhor, a gente não pode duvidar da palavra de Deus. A gente tem que crer. E aqui quando fala, não devemos roubar o Senhor, como é que realmente se rouba ao Senhor? É quando a gente realmente não está no mandamento da sua palavra. Mas tem muitos por aí que acham que roubar o Senhor é quando não dá a oferta e o dízimo, né? Amém? Então, a gente só rouba o Senhor quando a gente está dizendo que é cristão e não estamos realmente na palavra de Deus, né? Estamos só de aparência, quando a pessoa está de aparência. Que nem muitos que a gente vê por aí afora fazendo coisas por debaixo das cortinas, né? E depois estoura a bomba aí no que está fazendo errado. Não é assim? Esse é que é roubar a Deus, que está mentindo, enganando a si mesmo, que a Deus ninguém engana, né? Então aqui diz, no versículo 7 nos diz: desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Glória a Deus. Então, aqui nos mostra o versículo 7 que o Senhor quer fidelidade, né? O Senhor ama realmente com o seu servo, sua serva é fiel também com ele, que cumpre também com os seus mandamentos. Amém? Glorificado seja Jesus. Então aqui no versículo 8 nos diz: roubará o homem a Deus, todavia vos me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alcançadas. Amém? Vamos entender. Então, nessa passagem bíblica aqui, muito se aproveita, porque aqui diz: nos dízimos e em que te roubamos. Nos dízimos e nas ofertas alcançadas, né? Mas só que aqui, esse dízimo e as ofertas, né? Na época se dava as ofertas, nós víamos que não era dinheiro também. Era realmente os animais que era ofertado ao Senhor, que faziam o holocausto, né? Fazia o oferecimento ao Senhor, né? E o dízimo aqui
não era dinheiro, né? E além de não ser dinheiro, que não era dinheiro, era ali para aquele povo, o povo dos os levitas, que o Senhor escolheu para realmente ali estarem cuidando, zelando da casa do Senhor, que era a casa da Arca do Tesouro. Por que ninguém na igreja não explica direitinho isso? Só fala realmente no dízimo e na oferta, né? Então aqui realmente nos mostra no dízimo e nas ofertas, né? E o versículo 9 nos diz: com maldição sois maldiçoados, porque me roubas a mim, vós toda a nação, né? Isso aqui o Senhor Deus estava falando com aqueles que realmente não davam o dízimo na época. E o dízimo realmente na época era 10%. Agora vamos meditar. O dízimo na época era dinheiro? Não. Existia dinheiro, mas não era dinheiro. O dízimo era em alimentos, em criações, em tudo que se produzia. Os pastores por aí que realmente mostram o dízimo, eles não explicam isso direitinho. Só aqueles que estão na palavra de Deus, só aqueles que meditam na Bíblia, né? É que realmente explica, porque aqui realmente isso aqui foi para os levitas, não é para nós hoje. Nós estamos na graça. A Bíblia aqui não está falando para nós, aqui está falando para os levitas, está mostrando como foi, né? Como se dava o dízimo, como é que era. Glorificado seja Jesus, não é para nós hoje, né? E muitos se levam nessa leitura para realmente alcançar mais e mais dinheiro dentro das igrejas, para uns ser salariado, né? Outros andar em boemia, em luxuaria, né? Não explica direito a palavra de Deus, porque a palavra de Deus a gente lê, mas tem que ter a explicação, né? E Deus quer que explique direito para todos entender. Então aqui realmente fala no dízimo e na oferta, mas não era dinheiro. E tem mais. O dízimo e a oferta, ele não era que nem a gente vê por aí toda hora, todo instante. Se você for numa igreja 10 vezes, você pode levar o dízimo e a oferta, que é bem aceitável, né? Aqui realmente não era o dinheiro, não era dinheiro, e tinha dinheiro. Na época já tinha dinheiro. Então não era dinheiro, era alimentação, porque realmente aquele que o Senhor escolheu, aquela família que o Senhor escolheu para tomar conta da casa do tesouro, então aquele povo eles não trabalhavam, eles não podiam trabalhar, porque a obrigação dele era dentro da casa do tesouro, que o Senhor escolheu ali para ali. Então os outros realmente que iam para o campo, trabalhavam, criavam e plantavam, então eles tinham esse direito por lei, dada por Deus, de dar os 10% do que criasse, do que produzisse, do que plantasse, né? Então, tinha muitos que ali se negavam, né? Se negavam. Então, por isso que a palavra de Deus falava para aquele povo que realmente negava e achava que não negava. É que nem tem gente hoje também, tem gente hoje realmente que às vezes tem uma oferta para dar e fica se amarrando para não dar, fica, né? Às vezes quando dá daquele dinheirinho já no fim do que faz tudo, né? Então, é isso. Então aqui realmente, continuando a leitura, né, no versículo 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Amém? Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior habitação. O que é isso aqui? Isso aqui, medite bem, que a palavra realmente diz que abre a porta do céu. Essa porta do céu, realmente essa bênção que o Senhor derrama, era a chuva. A chuva. Porque sem a chuva não dá lavoura, dá? A terra seca não dá lavoura. Então o Senhor derramava a bênção do céu, abria as portas do céu e derramava a bênção. Porque a chuva é uma bênção, meu irmão, minha irmã. A chuva é uma bênção, meu amigo, ou não é? Quando veja realmente o tempo quente como é que é, todo mundo fica realmente se agoniado.
Veja como Deus derrama a chuva, né? Agoa a terra, os rios e enche de água, não é? É bênção. E como é uma grande bênção para nós. Então realmente aqui fala sobre isso. Mas muito por aí acha que realmente quando você dá uma oferta, um dízimo, é que o Senhor realmente vai mandar carro novo para você, vai mandar coisa que você quer, aquilo que você deseja, muito dinheiro no seu bolso. Tem muitos evangelhos por aí, né? Acham que é isso. Então eles tiram da Bíblia e aí ele faz a misturada e as pessoas, por não examinar a Escritura, não procurar ter sabedoria de Deus, ficam enganados, né? Glorificado seja Jesus. E então aqui diz, né? Deixa bem claro, o versículo 11 diz: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a videira do campo não vos será estéril, diz o Senhor do Exército. Veja que aqui fala o quê? O devorador, né? O devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, né? Tá dando para entender, meu irmão, minha irmã? Você ouvir esse vídeo em nome de Jesus, meu amigo, onde cair realmente aí em alguém que realmente assista esse vídeo em nome de Jesus. Por isso que a gente tem que pregar a verdade. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Independente de religião, meu irmão, minha irmã, vamos pregar a verdade. Você que é pastor, você que é pregador, entender realmente a palavra. Não ache que você, porque tem leitura própria, porque você fez curso bíblico, é tudo não. Tem que ter a sabedoria de Deus. Amém? Tem que ter a sabedoria de Deus. Então veja que aqui diz: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a videira no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, aqueles realmente que plantavam, colhiam, né? E na sua colheita, em tudo que colhesse, tirava ali 10%, e então levava para casa do tesouro. Tá dando para entender? Não era dinheiro, não. Glória a Deus. E isso era por ano, viu? Era por ano, porque a colheita é por ano. Era por ano. Não era todo mês, nem toda semana, nem toda hora que nem a gente vê aí a maioria dos pastores realmente cobrando de você a oferta e o dízimo, né? O dízimo não é obrigatório. Aliás, nem o dízimo nem a oferta é obrigatório. Tem na Bíblia de ofertar? Tem. O dízimo tem. O dízimo é como eu estou falando aqui pela palavra de Deus, que realmente foi na lei dos levitas, né? E a oferta ela continua. A oferta ela continua. No Novo Testamento a oferta continua. Agora não tem quantia, tem qualidade, né? E muitos aí só pedem quantia. Muitos pastores por aí pedem quantia. Quanto mais você trazer e quanto mais o dinheiro ser mais, é melhor para vocês, não, para a igreja, né? E Deus não aceita isso. Que Deus aceita que você dê de coração. Você pode dar realmente um pouco e pode dar muito. Eu quero dizer, pode dar realmente um tostão, né, como se diz, e pode dar também 1 milhão, mas que dê de coração. Então, dando de coração se torna qualidade, não é contigo. Você pode dar 1 milhão numa oferta, mas se você deu de coração, não lhe faz falta, se deu por sua instantânea vontade, então se torna qualidade. Agora, se você der 1 milhão e você se engrandecer, você achar que eu dou um dinheiro bom, estou isso se crescer, então, né? Deu para entender, meu irmão? Se você der uma pratazinha de 10 centavos, R$1, que nem a viúva, a pratazinha que ela deu, foi bem recebida e ela foi abençoada. Porque o nosso Deus não olha como os homens olham, né? E outra, tem que saber que a oferta é para a casa do Senhor. Amém? O dinheiro não é para Deus, não. O dinheiro é para fazer realmente o mantimento da casa do Senhor, que agrada a Deus. É como naquela época fazia os holocaustos que agradava ao Senhor. Então a oferta quando se dá é para a casa de Deus, para limpeza, para manutenção da igreja, para realmente ajudar um viúvo, uma viúva, um órfão, um pai de família, mãe de família que está desempregado, está passando um momento difícil. É isso que os pastores devem fazer. Mas muitos estão fazendo o quê? Salariado. Tem pastores por aí fora desse mundo que domina 3, 4 igrejas
para ganhar tantos e tantos R$ 1.000. Acha que está certo isso? Glória a Deus, o galardão dele vai estar aqui. É a palavra de Deus que deixa bem claro, né? Parece que é em Isaías que nós encontramos. Em Isaías nós encontramos quando o Senhor fala contra pastores que são assim, e fala também contra profetas mentirosos, né? Que não são profetas, começam a profetizando mentira por aí afora. Né, meu irmão e minha irmã? Amém? Então nós temos que conhecer a verdade. Então aqui, veja, que deixa bem claro aqui sobre o dízimo, né? E deixa bem claro aqui o devorador, que as pessoas ficam com medo. Se eu não der oferta, não der o dízimo, o devorador vai devorar realmente a minha comida, não vou ter mais comida, não vou ter mais feira, não vou fazer mais isso, mais aquilo. E os pastores induzem isso na mente da pessoa e as pessoas ficam com isso durante a ação. Fica em paz, meu irmão, minha irmã. Fica em paz. Se você tem sua oferta, dê sua oferta. Se você não tem, fique em paz. Deus não vai te condenar por isso, não. E nem por isso Deus vai deixar de faltar o teu pão cada dia, de faltar o teu mantimento, não. Porque Ele é Deus, Ele não é o homem, não. Amém? Acaba com esse negócio, com esse pensamento de essas pessoas, esses pastores enganadores por aí afora, botando isso na tua cabeça. E você fica atormentado. Porque esses são missionários, não são verdadeiros pastores, não são os pastores que Jesus deixou. Que Deus deixou realmente para o homem aqui também ser pastor, mas um pastor segundo a pessoa dele, ser imitador dele. E não puxar da lã das ovelhas. Por isso que muitos se aperreiam com a gente, se aborrecem com a gente, porque a gente mostra a verdade e eles mostram a mentira. Entendeu? Tá entendendo mesmo, irmão? Independente da sua religião, você ter o negócio de vídeo, que Deus abençoe. E até você, meu amigo, minha amiga, que está ouvindo essa palavra agora. O dízimo não é obrigatório. Se você sente de dar, bom, é um direito seu. Mas não que é mais obrigatório. Principalmente 10%. Deu para entender? Glorificado seja o nome de Jesus. E o versículo 12 diz: E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vos serás uma terra deleitosa, diz o Senhor do Exército. Mais uma vez fala na terra. Tá vendo? Você está ouvindo bem aqui o versículo bem? Leia. E no que lê, peça sabedoria a Deus. O Senhor me dá sabedoria para entender a leitura que Deus dá. Vejamos que aqui não está falando aqui em dinheiro. Né? Amém? Aqui está falando realmente em alimentos, naquilo que plantavam, naquilo que colhia. Seja alimento, podia ser também criações. Então, na colheita, em tudo que colhia, se dava os 10%. Também se não desse, então era assim que o Senhor tinha as pessoas que negavam os 10%. Deu para entender, meu irmão? Glorificado seja o nome de Jesus, né? Deixa bem claro. Então, nessa palavra aqui, muitos pastores ficam enrolando as pessoas dentro da igreja. Né? Quando diz assim, quando o versículo 8 diz assim: roubarás o homem a Deus, todavia vos me roubas. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alcançadas. Então nisso eles se aproveitam. Tem muitos versículos na Bíblia que a maioria dos mercenários aí, que diz que é pastor, aproveitam-se de você. E você, por não ler a Bíblia, né? Você não lê, ou mesmo que não saiba ler, não manda uma pessoa realmente que tem o temor de Deus para ler para você, para explicar, e você vai na conversa de muitos desses pastores, e assim é que é. Só que tem uma coisa, eles sabem muito bem que fazendo isso vai prestar conta ao Senhor. Por que realmente tem muitos pastores aí que querem ser pastor? Por que muitos brigam aí para ser pastor? Muitos realmente ficam naquela confusão para ser pastor. Outros mudam para outra igreja, outros inventam uma igreja. Tem pastor por aí fora que saiu de uma igreja, vivia numa igreja lá, aprendendo lá, né? E quando saiu, abriu uma igreja para ser pastor. Que é para modo de realmente aproveitar isso aqui, ó, do dízimo, da oferta. E quanto mais vier, melhor será para ele. Não é? Você anda de pé, né? Você soa para chegar ao seu pão cada dia. E os pastores é na modomia. Observe a modomia. Carro bonito. Aí você pode dizer assim, mas está com inveja? Não, está se mostrando a verdade. Deus não deve ter inveja, não. Cada um que tenha, mas o que Deus der.
Amém? Eu prefiro não ter nada, mas não ter ambição no que é dos outros. Glorificado seja o nome de Jesus. Amém? O que eu quero estar é Cristo Jesus no meu coração. Eu quero que esteja a verdade em mim. Glorificado seja Jesus. Para quando eu realmente evangelizar, eu saber o que eu estou dizendo, provando na leitura, na palavra de Deus. Eu não tenho leitura não, minha leitura é bem pequenininha. Eu não tenho nem pronunciamento de português. Eu não tenho palavras bonitas, né? Eu não sou concursado em nada. Mas a minha pequena leitura, sabe o que eu faço, meu irmão, minha irmã? Eu peço sabedoria a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Por isso que o inimigo se levanta, mas ele se levanta para cair. Porque o inimigo, quando ele vê você na palavra, na verdade, ele não se conforma. Glorificado seja o nome de Jesus. E nós não temos que temer o inimigo. Nós vamos em frente, porque nós estamos com Cristo Jesus. Glorificado seja Jesus. Então a gente não tem realmente medo de evangelizar. Amém? Dá um amém, dá um glória para Jesus se você realmente recebe a palavra. Glorificado seja Jesus. Porque Deus não gosta de falsificação. Amém? Deus gosta realmente daqueles que estão realmente servindo ali em espírito e verdade, em amor e humildade. Glorificado seja o nome de Jesus. Então nós vemos aqui, meu irmão, uma palavra aqui em Malaquias que deixa bem claro para você que está duvidoso, duvidosa, para você que fica agoniado quando não dá uma oferta, quando não dá um dízimo, né? Achando que Deus vai lhe condenar, achando que Deus vai destruir o que é seu, achando que não vai entrar alimentação para sua casa. Tire isso da sua cabeça. Isso é coisa do inimigo. Esteja na palavra de Deus, leia a palavra de Deus e medite. Amém? Comece a ler Malaquias do primeiro versículo. Glória a Deus, né? Comece a ler do primeiro capítulo, Malaquias, e vá lendo até o final, vai entendendo. Porque Deus me deu de eu ler aqui no versículo 7 em diante, no capítulo 3, versículo 7 em diante. Só para falar nessa passagem bíblica onde muitas pessoas ficam realmente confuso, né? Glorificado seja o nome de Jesus. Você não é mais obrigado a dar o dízimo. É como eu disse antes, que quer dar o dízimo, dê por amor. Dê por instantânea vontade, mas obrigado não. Aqui era obrigação sim. Aqui era. No Antigo Testamento era obrigatório dar, porque foi a lei que Deus deu a Moisés. Porque ele escolheu aquele povo, aquela família dos levitas, para realmente tomar conta, zelar da casa do tesouro. Amém? E é a casa de Deus. Então hoje nós temos realmente o templo, né? Que nós chamamos de igreja, que a igreja somos nós, mas a gente chama de igreja, onde a gente vai orar, se unir, para a gente realmente louvar e engrandecer o nome de Jesus. Então, nós devemos ofertar sim, devemos ofertar, né? Mas com aquilo que você sente no coração, aquilo que Deus preparar no seu coração para você ajudar no templo. Você não é obrigado, que nem muitos aí pedem 100, 50, 200, 300, né? As coisas de Deus não tem quantia não. As coisas de Deus realmente não tem realmente aquele total tabelado para você realmente ofertar não. Amém? Deus quer que você realmente oferte de coração. Você é livre realmente para você realmente meditar. Para você ofertar realmente na igreja que você faz parte. Agora, o que você sentir de dar de coração, dê. Amém? Agrade ao Senhor. Mais uma vez eu digo, Deus não quer dinheiro não. Mas tudo que a gente faz para casa do Senhor, para casa de oração, Ele se agrada. Amém? Ele agrada. E dá de bom coração, como a Bíblia fala. O apóstolo Paulo nos mostra isso. Não é? Pastores aí salariado, tem de monte assim, ó, no mundo inteiro, salariado. O apóstolo Paulo realmente também disse que ele podia fazer isso, mas ele não fazia para não dar mau exemplo aos outros, né? Porque ele conhecia realmente que realmente não era certo. Amém? E não é certo um pastor ser salariado, meu amigo, minha amiga. Não é certo. Tudo se aproveita da palavra de Deus. Tem uma passagem bíblica que diz assim que o obreiro é digno do seu salário. Nisso também se aproveitam. E mostra para o povo da igreja, e o povo da igreja fica, né?
Qual é o salário do crente? Agora eu pergunto, se você está ouvindo esse vídeo, qual é o salário, mesmo que você não vai falar e para eu ouvir, porque é uma gravação, né? Mas aqui fica a minha pergunta. Qual é o salário do crente em Cristo Jesus? Porque eu não sou crente para ser salariado. Eu posso fazer na igreja o que eu fizer. Se eu fosse um pastor, se eu fosse um pregador, até realmente uma obra dentro da igreja, a gente tem que fazer por amor e não cobrar. Né? Tudo que a gente faz na obra de Cristo Jesus, né, do nosso Deus, a gente tem que fazer de graça. Evangelizar de graça, cantar, louvar o Senhor de graça. Mas o que a gente vê por aí é tudo vendido, né? Esse povo não medita, né? Não medita que um dia vai realmente se encontrar com Cristo Jesus, né? Ele dá de graça, que de graça ele vai receber, não é verdade? Então tudo que a gente faz para a obra do Senhor, meu irmão, a gente tem que fazer gratuitamente, né? Cada um que derrama aí o suor do seu rosto, né? Trabalhar os 6 dias da semana, se os 6 dias da semana não der, trabalhar os 7, para não viver realmente do suor do teu irmão, né? Ninguém se lembra disso. Glorificado seja Jesus. Então, meu irmão, está aqui essa passagem bíblica também, que eu realmente estou aqui evangelizando, que Deus, o Espírito Santo de Deus me deu de evangelizar nesse vídeo, para que você ouça, né? Que Deus abençoe, que você possa entender, que Deus abençoe a você, que você não se aborreça, que você mais entenda. E se você que realmente é dessa maneira, que realmente cobra o dízimo, você que é pastor, você que é pregador, cobra o dízimo, merite bem na palavra de Deus e ensine realmente as pessoas certo a verdade, né? Não se aproveite da palavra do Senhor para estar misturando as coisas, né? Porque um dia vai ter encontro com Deus e em Deus ninguém engana, né, meu irmão, minha irmã? Amém? Então receba aí a palavra em nome de Jesus e glorificado seja o nome do Senhor. Vamos andar na verdade, que nós vamos ter um encontro com Cristo Jesus. E quando a gente tiver esse encontro com Cristo Jesus, de a gente ser aprovado por Ele e não desaprovado. Glorificado seja o nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, o dízimo não é obrigatório, que nem muitos ensinam por aí, que nem muitos querem que seja. Não é mais obrigatório. Amém? Foi obrigatório, né? Mas depois que veio realmente a nova aliança, a graça, né? Depois que veio o Cordeiro, então foi tirado o dízimo. Amém? Agora, como eu disse, se você quer ser dizimista de uma igreja que já pede dízimo a você, é bom. Mas tenha como se fosse uma oferta, né? Tenha como se fosse uma oferta. Então, a oferta também você dá naquilo que você se alegra dar na casa do Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe. Esse foi o vídeo que eu gravei hoje, né? Hoje que é 29 de dezembro, já o finalzinho de ano, né? O ano 2003, graças a Deus, nós estamos chegando aí ao finalzinho. Que Deus nos abençoe, né? Cada vez mais, que nos esforçamos